Olá, boa noite para quem está vendo, né? A live gravada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Olá, boa noite. Hoje, então, eu vou falar sobre como é que a gente pode usar as perguntas desse jogo aqui, né? Questions for Advanced Students. Como é que a gente pode desenvolver, começar com as perguntas e daí desenvolver, usar um listening, que eu vou sugerir 3 listenings para 3 dos cards. Então, na verdade, o que eu quero é mostrar para vocês que a partir das simples perguntas, né, a gente pode achar um assunto que se conecte com as perguntas, um vídeo, né, aí vocês vão optar, né, escolher um vídeo ou escolher um texto para ser lido, que é possível também. Eu escolhi um vídeo para ser um pouquinho mais ativo. Oi, Teacher Victor de Matos, seja bem-vindo. Então, eu vou falar sobre... Vamos começar, né? Essa live vai ficar gravada e aí, se vocês quiserem compartilhar com amigos depois que vocês acham que vão se beneficiar desse assunto, fiquem à vontade. Tem um aviãozinho aí, se quiser mandar para algum amigo também. Eu vou pegar 3 cards do jogo Questions for Advanced Students. Eu vou sugerir 3 vídeos para a gente usar com eles. E qual que é o meu objetivo com isso? É mostrar para vocês que se vocês têm alunos do nível avançado, alunos que não querem mais usar livros, né? E querem um aprendizado um pouquinho mais solto, querem só manter a língua inglesa fluindo, vocês têm nesse card aqui, né, nesse pack, vocês têm 30 ideias, né? São 60, na frente e no verso tem 60, na verdade são 30 tópicos, né? Porque eu usei o mesmo tópico na frente e no verso. E aí que pode ser desenvolvido. Então eu vou mostrar para vocês como é que dá para desenvolver. E o meu objetivo também é mostrar para vocês que eu acho muito interessante, aí vocês compartilhem comigo se vocês acham isso interessante também, que a gente pode, além da língua inglesa, levar outros conhecimentos para os nossos alunos, né? Por que não fazer com que eles vejam o mundo, com que eles ampliem os horizontes, com que eles vejam o mundo de maneira diferente? Então esse é o meu propósito com isso também. Eu escolhi 3 vídeos que vão instigar os seus alunos a pensar diferente. Eu confesso que o primeiro deles, sobre social media, ele me deixou, me fez pensar bastante. E depois, se vocês quiserem o link dos vídeos, né, o Instagram é um lugar que os links não são ativos. Então eu vou ver se eu deixo ou nos stories, ou vocês entram lá no grupo da Play to Learn, né? Tem o link, depois que acabar a live, vocês dão uma olhadinha, tem o link, entra lá no vídeo e eu vou compartilhar. Posso compartilhar até no PDF, né? Aí vocês vão para o link. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro eu vou começar com esse aqui, com esse card número 30. Então, qual que é a minha ideia de sugerir para vocês? Começar com as perguntas, então vocês podem começar um debate com os alunos avançados. Começa com essas perguntas que tem aqui, já está pronto. Muitas vezes, né, a gente sofre para fazer aquele warm-up, né, para entrar no assunto. Então, para entrar no assunto, tem as perguntas aqui que eu vou ler para vocês. E aí, se vocês quiserem ir respondendo, escrevendo aí para mim, eu vou gostar muito de saber qual que é a resposta de vocês. Então, a primeira pergunta é: do you feel more aggressive? Então, quando você tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, do you feel more aggressive? A segunda deixa eu completar a pergunta aqui. Do you feel more aggressive in social network than you would be in a face-to-face interaction? Então os alunos já começariam debatendo se eles sentem que eles ficam mais agressivos quando estão por trás dessa telinha do que quando eles estão conversando com alguém cara a cara. Então essa é a primeira pergunta, eles fariam um pequeno debate e o professor mediaria essa conversa. A segunda pergunta é: does it upset you when you see people being aggressive
to each other on social media. Então também debateria, né, esse tema, se como é que eles se sentem, né, quando eles veem as pessoas sendo mais agressivas nas mídias sociais. Um tema bem atual, né, gente? Um tema bem atual, até porque aconteceu ali do Will Smith ficar agressivo cara a cara, né? E muitas pessoas incentivarem. Então, começaria com essas duas perguntas aqui, né? Do you feel more aggressive in social network than you would be in face-to-face interaction, né? Se você fica muito mais valente, eu tenho certeza que vai dar muita conversa. E a segunda pergunta, does it upset you when you see people being aggressive to each other on social media? Aí os alunos conversariam e a minha sugestão é que você use um vídeo. Aí eu vou dar o título do vídeo para vocês, não dá para eu tocar aqui, é um vídeo de... acho que tem uns 3, 4 minutos, né? Um vídeo muito interessante. Vou fazer um resumo do que é tratado nesse vídeo. Então, o título do vídeo é How Social Media Makes Us Angry All the Time. Esse assunto é super interessante. É da Molly Crockett. Se vocês colocarem lá no YouTube, vocês vão ver esse vídeo. How Social Media Makes Us Angry All the Time. E aí, de uma maneira muito inteligente, ela conduz essa teoria dela, né? De que, teoria não, realidade, né? De que as pessoas engajam mais. Quais são os conteúdos que engajam mais as pessoas? E aí ela fala que os conteúdos que engajam mais as pessoas são aqueles conteúdo moral. E aí o algoritmo vai procurar esse tipo de conteúdo para compartilhar mais. Então a gente percebe que nas mídias sociais as pessoas estão cada vez mais agressivas. E daí ela também vem com um seguinte questionamento, que qual que pode ser os efeitos colaterais de estar agressivo o tempo todo? Um dos efeitos colaterais é que você pode ter uma exaustão mental. E aí você fica agressivo, né, com essas pequenas brigas na internet, né, com esses assuntos que o algoritmo vai trazendo para você, das pessoas brigando, e daí você pode ficar com uma exaustão. E quando você tiver realmente que se indispor, que realmente ficar agressivo ou lutar por alguma coisa, você vai já estar exausto. Então eu achei assim muito interessante, porque isso pode ser, nós podemos estar sendo controlados pelo algoritmo. E ela até termina, né, com uma pergunta. Eu fiz aqui 8 perguntas, depois eu vou falar para vocês. Ela termina com a seguinte pergunta: do we want our moral emotions under the control of algorithms? Do we want our moral emotions under the control of algorithms? Então eu acho que é um tema muito interessante para ser feito o debate. Ela fala bem claro, então se vocês têm alunos de nível avançado, né, que gostariam de fazer um listening, eu sugiro esse vídeo aqui. Então, se quiserem o link, depois vocês pedem para mim, pode pedir lá no grupo do WhatsApp. Então, perguntas que... eu já fiz até as perguntas para que vocês, se vocês quiserem usar, fique mais ou menos pronto, né? What is the most engaging content? What increases likelihood of retweet by 20%? Vejam só, gente, eles têm até isso calculado. O que pode aumentar a probabilidade de um artigo, de alguma coisa ser retweetada. What content usually rises to the top? What kind of immoral event causes more outrage? What kinds of events do the algorithms select? What could be the long-term... Essa aqui que eu achei super sacada, gente. Isso aqui a gente deveria mostrar para todos os alunos, porque é uma sacada dela de como é que as pessoas estão sendo manipuladas para ficar bravas o tempo todo, e daí ela vai falar o que isso pode causar se você fica durante muito tempo nessa
vai te causar essa exaustão mental, né? What could be the long-term consequences of constant exposure to outrage triggering material, né? Porque é isso que o algoritmo fica mostrando pra gente. Daí ela também fala um assunto bem legal, why is social media unlikely to go away? E daí ela deve ser uma neurocientista. Eu confesso que eu não fui pesquisar sobre o que ela estuda, mas provavelmente ela é uma neurocientista, porque ela fala que as mídias sociais, né, elas atingem coisas que são muito importantes para nós, que o nosso cérebro reconhece, né? Que é como conexão, né? Então por que as mídias sociais não vão desaparecer? Porque nos permitem conectar com os outros, nos permitem expressar os nossos valores morais, compartilhar os nossos valores morais, e também através das mídias sociais nós podemos construir a nossa reputação. Eu achei assim de uma inteligência sensacional, gostei muito dessa fala dela aí. E eu acho que seria uma maneira muito inteligente nossa também, de professores de inglês, levar um texto desse, né, levar um listening desse para a sala de aula, para fazer com que os alunos tenham ampliem a visão de como é que a gente vê as mídias sociais. Daí ela também fala por que as mídias sociais são tão interessantes, né? Por que a gente fica tão conectado com as mídias sociais, e também por que as mídias sociais são até viciantes, né? Porque daí ela vai falar que pega lá nos circuitos, né, neurológicos que processam a recompensa, né? Que é o que eu falo dos jogos também, né? Por que os alunos gostam tanto de jogar? Porque bate lá na recompensa, e o nosso cérebro, ele procura a recompensa. O mesmo com as mídias sociais. Então, e daí ela fala uma outra coisa muito, muito importante também, sobre o que é um hábito, né? O que é um hábito? Quer escrever aí? O que é um hábito? Um hábito é um comportamento que é expressado sem levar em consideração as consequências a longo prazo. E é isso mesmo, né? Daí ela fala assim, se de repente você tem o hábito de comer sem estar com fome, você não percebe que com o tempo você pode engordar, ou que você pode passar mal de comer sem estar com fome. É muito, muito interessante, é um listening que eu recomendo para todo mundo. Eu vou deixar o link, ou vocês pedem para mim. Então, esse seria a minha primeira sugestão de como é que você pode começar a discussão com esse card aqui, com a pergunta, com o card número 30, falar sobre social media. Aí você vai para esse listening. O listening se chama How Social Media Makes Us Angry All the Time. É um listening do ano para mim, gente. Ganharia o Oscar, porque ele atinge, né? Atinge assuntos que a gente nem imagina, né? Como é que o algoritmo, como é que ele se interessa em nos deixar bravo o tempo todo, e como é que isso pode minar as nossas forças para quando a gente precisar realmente lutar por alguma coisa que mereça ser lutada. E aí termina com essa pergunta: Do we want our moral emotions under the control of algorithms? Então, esse é o primeiro debate. Aí tem o segundo. O segundo é sobre health, saúde. Aí eu também peguei um listening bem legal, um pouquinho mais leve, bem mais leve do que aquele primeiro, né, gente? Então, eu vou ler aqui quais são as perguntas que tem nesse cartão aqui. É o cartão número 15, é o número 15. Então, como é que você vai começar o seu debate? What's the key to long life? Do you believe the mind controls the body? Do you agree that the illnesses are created due to an imbalance of emotions? Olha só, também vai fazer os alunos pensarem fora da caixa, né? Eu acredito muito que as doenças são causadas por conta das emoções, né? Quando a gente não trata as emoções. Mas muita gente
nem conhece esse conceito. Então eu acho legal trazer isso para a sala de aula, para que a gente traga, para que a gente ajude os nossos alunos a pensar um pouquinho fora da caixa também. Aí tem outra pergunta. Do the fruit and vegetables that we eat nowadays have the same value as it did in the past? Quer dizer, as frutas e legumes que a gente come hoje têm os mesmos valores nutritivos que tinham no passado? Então também os alunos podem dar a opinião deles, né? Depois, se você quiser continuar com as perguntas, do outro lado tem mais perguntas, né? What is the ideal amount of sleep to get per night? E daí joga a pergunta para o aluno, are you getting it? Do you eat healthy food? Do you go to the doctor regularly? Do you follow the doctor's instructions to take care of your health? São perguntas para a gente debater, conversar, né? Porque muita gente vai ao médico, mas não segue as recomendações médicas. Então é tudo para fazer o nosso aluno pensar. Qual que é o objetivo disso tudo? Além de discutir inglês, fazer com que o aluno leve da sala de aula um material que vai ser útil para ele na vida, né? São coisas da vida. Do you think it's very difficult to do all the necessary to lead a healthy life? Então, eu sugeriria que vocês usassem todas essas perguntas. Aí, eu fui lá no YouTube e procurei um vídeo, né, que mais ou menos se encaixasse dentro dessa conversa aqui. E tem um vídeo bem legal, deixa eu ver o título do vídeo. Esse eu não peguei o título, mas é fácil. Deixa eu ir lá pro YouTube. Aqui, ó. O título do vídeo é How to Easily Kickstart a Healthy Lifestyle. Então ele vai falar como dar o pontapé inicial para que você tenha um estilo de vida saudável. É um vídeo bem curtinho, gente. Eu acredito que ele tem uns 2 minutinhos. E eu fiz as seguintes perguntas. Ele é bem curtinho, mas eu consegui extrair 6 perguntas. E eu acho que se você tem assim, esse aqui você pode até usar, não precisa nem ser um aluno super avançado. Se você tiver um aluno no nível intermediário, ele vai conseguir acompanhar super bem e você ainda vai conseguir fazer uma revisão de comparatives com ele. Então, quais são as perguntas que eu fiz para esse vídeo aí? How can we start a healthier lifestyle? Aí ele vai falando, né, que não precisa gastar muito dinheiro, ele dá algumas sugestões muito simples e ele fala de novo sobre a formação de hábito. Eu não sei se vocês acompanham, mas o pessoal do marketing digital sempre está falando sobre a formação de hábito e tem muitos livros sugeridos, né, sobre a formação de hábito. Tem aquele lá, O Milagre da Manhã, tem um outro que é de capa, eu estou lembrando a capa dele que eu estou lendo já faz tempo, que é de capa amarela, escrito em vermelho, é de hábitos também. Então são assuntos que se a gente leva para a sala de aula, a gente consegue despertar nos nossos alunos um interesse a mais, não só por língua inglesa, mas também por levar esse conteúdo para a vida, né? E eu acho que isso é muito importante, discutir inglês, mas levar esse conteúdo. Por que não levar um benefício extra para o nosso aluno, além da língua inglesa? Então nesse vídeo ele vai falar que você pode mudar os seus hábitos de alimentar, não só alimentares, mas mudar os hábitos do dia a dia para te deixar uma pessoa mais saudável, né? Então ele fala coisas simples, fáceis de fazer. Uma delas é substituir uma refeição, uma junk food, uma só por semana, você coloca legumes e frutas, alguma coisa saudável. No final de um ano você vai ter trocado 52 refeições que seriam junk food por refeições saudáveis. É o começo de uma formação de hábito, né? Por que não levar isso também para o nosso aluno, né? Como é que ele pode mudar um hábito dele? E de repente a gente inclui também o hábito de estudar inglês. Como é que ele pode mudar um hábito ruim que ele tem, colocar alguma coisa, substituir, né? Para que ele possa incluir o inglês mais no dia a dia dele. Que mais que ele fala aqui? Que mais que tem nesse segundo vídeo, né? Também ele fala dos benefícios. What are the benefits of a walk? Achei muito interessante. Ele fala dos benefícios da caminhada e depois ele fala se a caminhada for feita ao ar livre, tem mais benefícios.
Gente, um segundinho, meu computador está morrendo. Me dá um segundinho só que eu vou pegar o fiozinho aqui. Um segundo. Agora que eu vi. Acontece, né? Pronto. Não vou ficar sem computador. E aí, nesse vídeo, obrigada a você que ficou aí. Esse vídeo, né, que mais que ele fala? Ah, sim, ele fala dos benefícios, então você pode pedir para que os alunos listem. Acho que ele fala 3 ou 4 benefícios da caminhada. Daí ele fala que tem benefícios extra se a caminhada for feita ao ar livre. E é muito legal também, né, esses benefícios extra que ele fala. Isso tudo é feito na forma de desenho, né? Ele fala das mudanças simples que você pode fazer para sua vida, né? Para que você possa deixá-la mais saudável. E daí ele fala também da serotonina, oxitocina e dopamina. O que você pode fazer para estimular o seu corpo a criar esses hormônios da felicidade. E também ele fala de algumas mudanças práticas que você pode fazer no seu dia a dia. Esse é um outro listening que eu recomendo e eu vou deixar ou nos stories, ou você entra lá no grupo do WhatsApp da Play to Learn e pede que eu vou colocar esses 3 vídeos, vou compartilhar com vocês. Tô dando aqui as sugestões de perguntas, se vocês quiserem as minhas sugestões, pede lá que eu compartilho também. Então dá para fazer um debate bem interessante, né, sobre saúde. E o último, e se o seu aluno for de algum nível, for de nível intermediário, o que você pode fazer também, você pode até mesclar e trazer esse jogo aqui dos antônimos e trabalhar com comparativos. Hoje eu fiz vários stories falando como é que você pode trabalhar com esse material. E o último card que eu peguei para conversar seria esse aqui. Então a ideia é começar o debate com esse card e ir para um listening, né? Esse que eu peguei é o número 6 e o título é Savings. Eu acho um assunto muito interessante, porque da minha época, né, eu tenho quase 60 anos, então na minha época a gente era criado incentivando a gente a poupar dinheiro, né? Hoje tem algumas pessoas que estão, né, nessa vibe aí, mas com a facilidade que tem para ter cartão de crédito, muita gente acaba gastando antes de poupar. E aí tem as perguntas aqui que eu vou ler para vocês. Do you save a fixed amount each month? Então é realmente para ajudar o aluno, né, para que ele possa refletir. Is it easy for you to save money? If you had to cut down on spending, what would you cut first? Do you prefer to save money and pay something in cash or buy in installments, né? Então, a pessoa, será que tem a paciência de poupar para comprar à vista, ou se ela já prefere comprar em parcelas? Nós brasileiros somos muito estimulados para comprar em parcelas, né? What do you think prevents people from saving money? Então, fazer um debate com seus alunos, né, sobre poupar dinheiro, né? E muita gente, algumas pessoas, né, estão poupando de novo para investir, né? Então, as pessoas que ensinam educação financeira, né, estão estimulando. Então você pode levar essa conversa para a educação financeira. E eu achei aí fui lá procurar, né, no YouTube um vídeo que fosse de encontro com essas perguntas aqui. E eu encontrei um vídeo que eu gostei muito, que se chama Easy Savings Challenges. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos desafios para poupar. O primeiro que eu fiquei sabendo era aquele que vem com
52 semanas, né? Um ano tem 52 semanas, e aí eu acho que ele é assim, você começa poupando R$1 num dia, 2, e vai aumentando. Então, dia 1º de janeiro, R$1, dia 2 de janeiro, R$2, dia 3, então você vai guardando o dinheiro, vai chegar no final do ano, eu acho que é para você ter aproximadamente R$1.700. E essa garota, ela vende essas folhinhas escrito o quanto que você vai poupar, o quanto que você tem que poupar, ou por dia ou por semana, para no final de um ano você ter uma certa quantia de dinheiro. Então o que a gente está fazendo? A gente está unindo o ensino da língua inglesa junto com educação financeira, né? Oi, Otávio, querido, boa noite, tudo bem? Então eu acho super interessante porque você une essas duas coisas, né? E essas minhas 3 propostas aqui que eu fiz hoje é a gente levar um pensamento diferente para o nosso aluno, uma reflexão diferente. Então fazer uma aula totalmente em inglês, né? A minha sugestão, a sugestão dessa live é para alunos avançados, né? Então levar esses 3 temas e fazer uma discussão para ajudar, para que o aluno também, um aluno ele sai de uma aula desse jeito aqui que eu tô falando com um pensamento diferente, porque de repente ele pensou que ele tivesse que começar poupando milhões. Não, você poupa R$1 por dia. Se eu só poupar R$1 por dia em todos os dias, no final do ano eu terei R$365 guardados para eu fazer o que eu bem entender com aquele dinheiro, né? Então, agora nesse vídeo que eu estou sugerindo, né? O nome do vídeo é Easy Savings Challenges. Nesse vídeo ela sugere até de $20 mil. Se você está poupando, obrigada, muito obrigada, Otávio. Ela sugere, né, muitas challenges diferentes. Então, uma das perguntas que você poderia fazer para o seu aluno é para ele ouvir, né? Você pode tocar. Ele tem, acho que tem uns 6 minutos esse vídeo. E aí você pode pedir para que ele anote todas as challenges que ela fala, porque são diferentes. Tem algumas que cada semana você poupa uma quantia, então ele vai ter que ouvir e entender isso. Tem algumas que tem lá de quantias diferentes, né? Eu posso começar poupando $1.000, no caso lá, porque é um vídeo americano, $1.000, $5 mil, $20 mil, mas é só assim para você compartilhar essa ideia com os seus alunos, né? Essas ideias. Então, as perguntas que eu coloquei nesse listening seria: Can you explain some of the savings challenges that she talks about, né? Porque ela fala de diferentes savings challenges. What is the purpose of the card? É legal, ela fala de um card também. Toda vez que você vai fazer uma compra por impulso, para você anotar lá o que você compraria e quanto você gastaria, e você vai anotando e depois você vê o quanto você não gastou. Não é para comprar, é só para anotar. E how much does she sell the saving sheets for? Porque na verdade no final ela está vendendo essas challenges que ela fez. Agora, se você colocar no Google savings challenges e colocar images, você vai ver que vai aparecer muitas. E a minha sugestão até, se você for trabalhar com seus alunos, teens ou jovens, você pode até pedir para que eles façam uma arte de uma saving challenge, que eles criem uma saving challenge e compartilhem com os colegas. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, né? Hoje, então, eu trouxe 3 cards desse material aqui, Questions for Advanced Students, e aí cada um dos cards com as perguntas, elas foram base para um debate. Então você que está chegando agora, se você quiser ver essa live, ela vai ficar gravada. Eu trouxe 3 sugestões de 3 aulas diferentes para você fazer com alunos do nível avançado. Começando com as perguntas, né? Começando o debate, com as perguntas
que tem nos cards da Play to Learn. Eu sugeri 3 vídeos muito interessantes que trazem temas que os seus alunos vão ficar super interessados em ouvir e vão fazer com que os seus alunos pensem fora da caixa. Acho que esse é um papel do nosso do professor de inglês. Eu sempre considerei esse um papel meu. Eu sempre gostei de ver coisas fora da caixa, né? Eu adoro ver coisas diferentes. Então eu sempre trouxe isso para os alunos. Então a gente acaba trazendo coisas diferentes que vão acrescentar, não só na língua inglesa, mas também vão fazer com que os nossos alunos saiam da aula de língua inglesa mais reflexivos, pensando de uma maneira diferente. Então é isso, agradeço a presença de vocês, agradeço quem passou por aqui. Eu vou salvar essa live, vou compartilhar tanto no Instagram quanto no YouTube. Então se você está chegando agora, perdeu a live, dá uma olhadinha no Instagram ou no YouTube, que você vai, eu acredito que você vai gostar muito, porque tem ideias para aulas de nível avançado para o seu aluno pensar fora da caixa. Gente, muito obrigada e toda quarta-noite, às 9 da noite, eu faço lives para falar dos materiais que eu crio, né, dos jogos Play to Learn e dar algumas sugestões de aula. Se você, aproveitando, se você não conhece o nosso e-book, lá no nosso site playtolearn.com.br tem um e-book que é totalmente gratuito. Então eu coloquei lá as diversas maneiras, né, de usar o material da Play to Learn. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais todos os jogos que a gente cria para que o aprendizado da língua inglesa seja muito mais dinâmico e com a participação total dos alunos. Uma das coisas que eu acredito muito é que o aluno tem que ser o centro das atenções, né? Então, com o jogo, ele fica sendo o centro das atenções. Muito obrigada pela atenção, tenha uma excelente noite. Tchau, tchau. Opa!